Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa casa de oração, com essa chuvinha maravilhosa que lava não só a terra, as plantas, mas também limpa o ar. Como diz os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, as tempestades que quebram vossas árvores também servem para sanear o ar dos miasmas nocivos à saúde. Então tudo tem o porquê e uma provisão divina. Nada está errado, tudo está certo, porque tudo é criação divina. Então, convido os irmãos nessa noite a inicialmente elevarmos o nosso pensamento, os nossos sentimentos em prece a Deus, nosso Pai, agradecer por essa oportunidade reencarnatória, agradecer por todas as oportunidades, todos os livramentos, todas as bênçãos e tudo aquilo quanto nos é permitido viver. Agradecer também ao Mestre Jesus pela sua luz, pelo amparo, pelos seus ensinamentos e aos nossos anjos guardiões que sempre nos seguem, nos auxiliam em toda essa caminhada. Que assim seja. Inicialmente, quero ler também uma mensagem de André Luiz, ditada a Chico Xavier, que diz o seguinte: recordando o Mestre Divino, convertamo-nos ao seu Evangelho de amor, para que a sua luz nasça na manjedoura de nossos corações, pobres e humildes. E edificados no seu exemplo, abracemos a cruz de nossos preciosos testemunhos, marchando ao encontro do Senhor, no iluminado país da ressurreição eterna. Que assim seja. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre os tão famosos seres chamados anjos. Mas antes de entrarmos no assunto, gostaria de lembrar que no último domingo, dia 15 de janeiro, comemorou-se 162 anos da publicação do Livro dos Médiuns, por Allan Kardec, em Paris. O Livro dos Médiuns é o segundo livro publicado por Allan Kardec, depois do Livro dos Espíritos. E esse livro ele traz muitas informações sobre a mediunidade, as comunicações dos espíritos, as manifestações, fenômenos e principalmente a educação moral dos médiuns, ao qual Kardec destina um capítulo inteiro a falar sobre o escolho dos médiuns, ou seja, aquilo que os médiuns não devem fazer. Muito interessante essa obra, e é um dos pilares do Espiritismo, juntamente com as outras publicações. Então, celebremos aqui essa bênção que Deus nos permitiu chegar até nós através dos Espíritos em 1861, mais precisamente 15 de janeiro. Então, falemos dos anjos, tão conhecidos, não é? Durante toda a história da humanidade, ouvimos falar deles. E em todas as culturas, não somente na cultura judaico-cristã, da qual nós viemos, porque acreditamos em Cristo, evidentemente, seguimos Ele, mas ao longo de outros povos em torno do mundo, que já em remota época se fala dos anjos, não é? A palavra anjo do latim é angelus, e no grego angelo, que significa mensageiro, como todos sabem, né? Principalmente na tradição judaico-cristã. E na Bíblia existem várias aparições de anjos, não é? Apareceu o anjo para Abraão,
Abraão já velho, né? A Bíblia fala com mais de 100 anos, né? Sara, a mulher dele também, não tinham filhos, e um anjo veio para ele e disse: Sara vai engravidar. Mas como assim? Ela já é velha. Como pode uma mulher naquela idade, né, engravidar? E ele disse: não, vocês terão um filho. E assim aconteceu. Não é isso? História todo mundo sabe. Assim como em Daniel, no livro de Daniel, né, Gabriel aparece para ele. Assim como na anunciação da vinda de João Batista, né, aos pais de João. Assim como na vinda, a anunciação do próprio Cristo Jesus a Maria. E Paulo, em suas cartas, fala muito também sobre os anjos, não é? E nas outras culturas não cristãs, esses seres também existem, não é? Tem relatos que já desde a Mesopotâmia já se tem notícia de seres elevados que de alguma forma auxiliavam, não é, as pessoas naquelas sociedades. E o curioso disso tudo é que muçulmanos, hindus e budistas também acreditam em anjos, falam deles, não é? Tanto é que Maomé recebeu também de Gabriel, o anjo Gabriel, o Alcorão, foi ditado por Gabriel. Então vemos que espírito não tem religião, anjo também não. E eles sendo mensageiros de Deus, eles vão por todas as partes, por todos os povos. Se são mensageiros de Deus, levam essa mensagem por todos os povos, não é? E o Espiritismo também nos traz essa questão dos anjos. Os espíritos trouxeram a Kardec essa questão da existência dos anjos, o que eles fazem, por que estão aqui, não é? E respondem uma série de outras perguntas. E no Livro dos Espíritos, na questão 128, quando Kardec pergunta sobre os anjos, a espiritualidade, eles respondem o seguinte, Kardec pergunta aos espíritos: os seres que chamamos anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Então, anjo é anjo, espírito é espírito? Foi isso que Kardec perguntou. E os espíritos responderam: não, não é assim. Os anjos, resposta dos espíritos, são espíritos puros. Nós somos espíritos também. Por ora ainda somos imperfeitos. Os que se acham no mais alto grau da escala evolutiva e reúnem todas as perfeições. Esses são os anjos. São espíritos que estão mais evoluídos na escala evolutiva e reúnem todas as perfeições. E quais seriam essas perfeições? Primeiro, anjo não tem corpo, né? Físico. Anjo não precisa encarnar, não é? Mas eles atingiram uma escala de perfeição moral. Se são mensageiros de Deus, tem que ter moral para isso, não é verdade? Tem que ser perfeito. Deus é perfeito, é a perfeição suprema, indiscutível. E para se chegar mais próximo dele, só chega através dessa perfeição moral, não é? E mais adiante, os espíritos continuam a Kardec. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Percorreram todos os graus da escala, mas, como dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar. Veja só, aceitaram sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançar a perfeição.
Será que isso responde alguma de nossas perguntas? Por que não viramos anjos ainda? Porque se anjos são espíritos, num grau de evolução moral que atingiram a perfeição, não é? Então eles também foram espíritos, assim como nós, porque Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Nos deu o livre-arbítrio para que nós fizéssemos as nossas escolhas. Porque todo ser tem dentro de si, dentro de seu espírito, todas as leis divinas. Todos nós aqui sabemos o que é certo, o que é errado. Não precisa ninguém nos dizer. A nossa consciência já diz. Evidentemente que passamos por uma educação familiar, não é? Essa é a responsabilidade dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais, não só naquela encarnação, mas durante toda a evolução, não é verdade? Mas nós sabemos, quando vamos fazer alguma coisa errada, já vem aquela vozinha da consciência: olha, não faz isso, isso aí é errado, olha, faça aquilo outro, não é? Alguém está nos dizendo isso, seja o nosso íntimo, ou seja o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Então fica bem claro, não é? Que todos nós aqui caminhamos com os nossos erros, os nossos acertos, os nossos defeitos, somos ainda seres imperfeitos e por isso estamos aqui ainda num mundo de provas e expiação, não é? Nós somos criancinhas ainda na evolução. Somos aquelas criancinhas que não sabem muito das coisas, faz um monte de traquinagem, reprova de ano, né? E volta de novo. Isso é encarnação, não é? Se passa de ano, bom, as provas começam a ficar mais difíceis, né? Apenas fazendo uma alusão. Quando chega na faculdade, aí fica mais difícil ainda. E essa é a evolução do espírito. Vamos cursar a faculdade dos anos, das encarnações, da eternidade, como somos seres imortais criados por Deus, para lá na frente nos tornarmos anjos também. Todos nós aqui seremos anjos. Todos nós somos luz divina. Todos nós fomos criados por Deus. Só estamos um pouquinho atrasados na escala evolutiva por conta das nossas escolhas. Por conta daquilo em que às vezes negligenciamos, e a lei divina, ela é imutável, não se mexe, mas ela é perfeita e ela possui um mecanismo de nos arrastar de volta porque é certo, que se chama dor. A dor é um corretivo, é uma forma de trazer, de nos fazer em nossa ignorância e nosso egoísmo, enxergar aquilo que negamos por anos, décadas, talvez a encarnação inteira. E aí apenas quando sofremos, é por isso que estamos na carne, para sentir, porque o espírito sente através da carne, a carne é só um veículo, né, um meio, aí sim retornamos, não é? Os anjos já não precisam mais passar por isso, o anjo não encarna mais. Ele já é um ser que atingiu a perfeição do ponto de vista nosso aqui encarnado, né? Trabalham diretamente ali com Deus. Existe uma hierarquia também entre os anjos, entre eles, né? Existe uma hierarquia, se respeitam, anjos, serafim, querubins, serafins, potestades, etc, e por aí vai. Existe uma, não é? Mas todos trabalham juntos. E um dia lá na frente vamos todos nos encontrarmos aqui sendo anjos. Legal, né? Pensa, nós nos encontrarmos lá, né, Billy? Oh, lembra quando estava encarnado lá em Xanxerê?
Tá lá na casa espírita, nossa, a gente fazia um monte de coisa lá que, né, naquela encarnação que não estava certo, mas nós aprendemos. É isso. Tudo tem um sentido. E Deus nos dá a oportunidade de nascer, de sermos criados simples, ignorantes, caminharmos com as nossas próprias pernas, aprendermos com os nossos erros, evoluirmos todos juntos, para alcançarmos essa perfeição moral. Diferentemente do que muitos pensam que virei anjo, vou para o céu tocar harpa. Não, né? Que chato, né? Ficar sentado embaixo do mar tocando harpa. Não. O propósito é muito maior. Os anjos são trabalhadores diretos da criação. Sabemos que existe classes desses seres que são co-criadores de Deus. Deus dá a matéria elementar e eles criam galáxias, criam outros orbes, são trabalhadores, não é? Existe sim muitos anjos caminhando aqui entre nós, muitas vezes se materializam como um ser encarnado para fazer uma obra, não é? Existe até uma história que Chico conta, que ele fazendo os trabalhos sociais dele, naquela época já alimentava várias pessoas, né, com donativos, as pessoas carentes procuravam ele, e ele era funcionário público, tinha um salário, né, pequenininho, mas as pessoas doavam para a causa dele, e ele distribuía isso para as pessoas, para a comunidade carente. E aí conta-se que numa oportunidade lá, esperava-se que se chegasse uma carreta vindo de São Paulo, que um empresário lá ajudava, e no dado dia não chegava a dita cuja carreta. E aí todo mundo começou: Chico, cadê essa comida? Cadê? O povo tá ali desesperado, tá com fome. Ele: gente, eu não sei o que eu vou fazer, já orei, já pedi, tudo. Mas vamos confiar em Deus. E as horas foram passando e o pessoal já desesperado, o Chico também, coitado. Até que algumas horas depois aparece o dito cujo caminhão. E o Chico vai lá conversar com o motorista. O que aconteceu, né? Houve algum engarrafamento? Disse: não, eu não sabia direito como chegar aqui e tal, estava meio perdido, mas eu parei numa esquina, tinha um senhor, eu perguntei onde é que era, onde que eu encontrava o Chico para entregar isso daqui. Aquele senhor falou: não, vai por aqui, assim, lá em tal lugar. E esse ser que estava ali, naquela esquina, que deu orientação para aquele motorista perdido, era Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Materializou-se e disse: ó, é por ali, ó. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, onde sua falange hoje, na medicina, no plano espiritual, é que cobre e atende todo o nosso país. Então os anjos, eles podem se materializar. Curioso, anjo consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como assim? Bom, eles não têm mais corpo, é uma energia, é um corpo diferente do nosso. Interessante isso, né? Mas nós vamos chegar lá. Só que eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, auxiliando o próximo. Nos planetas onde não se reencarna da forma que nós nos encarnamos aqui, ou nos planos angelicais, dos planetas angelicais, todos eles se ajudam. Todos cumprem missões de caridade, missões de amor, de amparo. E é isso que nós vamos fazer a partir do momento que nos tornarmos anjos também. Quando alcançarmos a nossa perfeição moral, né? Quando nos despirmos dos nossos egoísmos, de todas aquelas misérias do espírito humano, e é por isso que estamos aqui encarnados, nessa escola da vida, para poder ir depurando isso ao longo das encarnações, para lá na frente
chegarmos a anjos e novamente nos encontrarmos lá, cada um com a sua missão, não é? Porém, mais próximo do Criador. Essa é a lógica da criação. Senão não faria sentido, né? Porque se Deus já tivesse criado uma parte todo mundo anjo, outra parte todo mundo simples e ignorante, daí Deus não é justo, né? Por que favoreceu uns e desfavoreceu outros? Né? Aquela história, na mesma família tem 5 filhos, um nasceu surdo, ou mudo, ou cadeirante. Tá, mas por que Deus foi tão mal? Nos outros 4 nasceram, entre aspas, perfeitos, e só aquele nasceu de coitadinho. Coitadinho não, graças a Deus. Porque Ele veio resgatar, porque Deus permitiu. Que, como já foi falado aqui, muitas dessas pessoas se atiraram de um penhasco, tiraram a própria vida, se quebraram inteiro. Aí vem na próxima vida como? Bonitão? Formoso? Suicidou-se com um tiro. Por exemplo, vem surdo. Por que será? Isso é a justiça divina. Vai expiar. Expiar é isso. Provas e expiação. Provas, nós sabemos, por exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, grandes provas. A maioria de nós aqui, certamente, só expiação. Viemos expiar o passado. Como assim? Bom, todos nós aqui temos na nossa continha kármica do passado um monte de débitos, vamos dizer assim, e reencarnamos para reaver esses débitos. Assim como os espíritos nos explicam os vícios. Muitas vezes seres nascem dentro de lares viciosos ou são colocados em contato com vícios, seja deles lá qual for, álcool, tabagismo, drogas, etc. Falar mal da vida do irmão também, enfim. Mas coloca ele para ele ser provado, porque em outra vida abusou dos vícios, não conseguiu vencer. Bom, você vai ter que vencer. Você vai ser colocado naquela condição e você não vai cair de novo. Isso é justiça divina. É dar a chance novamente. Viu como Deus é bondoso? Nos dá a chance novamente. Ah, mas é difícil. Mas e quem falou que ia ser fácil? Se o Cristo veio aqui, caminhou por essa terra e disse: olha, me desculpe, mas a felicidade não é desse mundo. Porque ainda somos seres imperfeitos, nós aqui encarnados. Mas um dia seremos perfeitos e nos tornaremos anjos. E vamos trabalhar numa causa muito maior. Não vamos precisar nos preocupar que tem que acordar cedo para ir trabalhar, ganhar o dinheirinho para sustentar a família, pagar as contas, a água, a luz, não é? Pagar a escola das crianças. Não vamos precisar mais disso. Isso é coisa de um passado muito remoto, quando nós estivermos lá. A nossa preocupação será outra, será em ajudar, será em servir aquilo que Deus nos coloca de missão como anjos. Parece legal isso? Já pensou? Nós aqui tudo anjo. Alguns acreditam que tem asinhas, mas nem precisa de asa, né? Que pode estar em qualquer lugar, em vários lugares ao mesmo tempo, mais rápido que a velocidade da luz. Não é? Ainda no Livro dos Espíritos, da questão 489 até a 521, quem tem em casa o livro quiser consultar, são 32 questões, perguntas que Kardec faz sobre anjos guardiões, espíritos protetores e outros mais, espíritos simpáticos, familiares. Então, não fazendo um resumo, mas pegando alguns pontos, né, de que foram esclarecidos a Kardec sobre os espíritos, e Kardec pergunta aos espíritos sobre os anjos guardiões.
não é? Nós temos anjos, então cada um de nós temos um anjo do nosso lado ali, para nos salvar, para fazer tudo o que a gente precisa. E aí os espíritos respondem para Kardec: bom, o que chamais anjos guardiões é um espírito protetor. Ele não necessariamente vira um anjo, porque os anjos têm tarefas muito maiores, né, do que ficar cuidando só de uma pessoa. Eles podem sim, como eu falei, eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, estar ajudando sim, vocês, eu, cada um de nós, né, junto com o nosso espírito protetor. Então, ele pergunta, se é um espírito protetor de ordem elevada, é isso que os espíritos disseram para Kardec, é um espírito protetor de ordem elevada, ou seja, moralmente, evolutivamente, moralmente está um pouquinho mais à nossa frente. E aí Kardec pergunta, mas qual que é a missão para conosco desses espíritos protetores de ordem elevada? E os espíritos respondem: a de um pai sobre os filhos. A missão deles é a mesma de um pai sobre os filhos: guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Esse sim, nós temos, cada um temos um espírito protetor. Mais uma vez, não nos impede de ser, e somos, né, auxiliados pelos anjos também, sendo mensageiros de Deus. E Kardec faz uma série de outras perguntas sobre, né, e aí os espíritos vão respondendo. E Kardec chega num ponto dessa conversa que ele pergunta, tudo bem, se o anjo protetor, o espírito protetor, ele está ali do nosso lado, né, aquela vozinha, né, nos dizendo também, faz isso que isso é certo, não faz aquilo que aquilo é errado. Mas e quando a pessoa é avessa? Só faz coisa errada, está no mundo do crime, já nem está no mundo do crime, mas está fazendo coisa errada. Está fazendo coisas que vão contra as leis divinas. E aí, o que acontece com esse espírito protetor? Ele pode se afastar, ele continua, ele ajuda, o que ele faz? E aí os espíritos dizem, olha, se ele está ali ajudando com seus conselhos e a pessoa tapa os seus ouvidos, não ouve, faz tudo, ele pode se afastar. Isso quer dizer o seguinte, o espírito se afasta e deixa a pessoa quebrar a cara, entre aspas. A dor não é o caminho de volta para o amor? Entendeu? Eles podem sim se afastar. Poxa, imagina, se você está falando com uma pessoa, fulano, não faz isso, fulano, não faça, você vai se dar mal, chega uma hora que cansa, não é? Aí, poxa, eu estou aqui jogando pérola aos porcos, então eu vou ajudar o outro que quando eu falo me ouve, segue os meus conselhos e se afasta temporariamente. E aí o que será que acontece numa vida de um ser desse? Acho que boa coisa não é. Que aquela história que o anjinho da guarda carregou no colo, não é bem assim. Não é bem assim. Muitas vezes eles têm que deixar o ser ao qual, né, eles estão protegendo, como diz aqui na nossa expressão, pelar a cara, para aprender. Assim como os nossos pais fizeram conosco também, né? Naqueles momentos de teimosia. Fulano, não faz isso. Fulano, não faz. Aí o fulano é teimoso, vai, faz e... Ele pode chorar. Aprendeu? Agora sim. Vai fazer de novo? Não. Mesma coisa. Ação de um pai para um filho. Assim são os nossos espíritos protetores. Então, nós temos que ter cuidado. E André Luiz fala em suas obras sobre isso também. Dos seres que estão no umbral.
já não estão numa condição muito boa, né? Porque não fizeram, já não saíram muito bem daqui, enquanto encarnados. Chegam lá. Aí muitos seres bons, muitos anjos se aproximam, tentando resgatar os seres. Eu não quero saber. Eu quero ir para a bodega mesmo. Muitos não acreditam que morreram, que desencarnaram, que morreram. Nós não morremos, somos seres eternos, né? E aí voltam para os bares, ficar próximo daqueles que estão bebendo para sentir as energias, para se alimentar daquela energia também, do cigarro, do álcool, das drogas, seja lá qual vício for. E muitas vezes os bons espíritos e os anjos tentam ajudar, mas não dão ouvido. E o que eles fazem? Bom, deixa esse aí que não tem o que fazer. A hora que ele acordar, ele mesmo se salva, mas não ajudar o outro. E é isso que acontece, simples assim, né? Então, o que chamamos anjos guardiões são os nossos espíritos protetores. E aí Kardec pergunta, por que eles não protegem de forma ostensiva? 24 horas por dia estão lá protegendo, não vai deixar furar o pneu do carro, não vai deixar ralar a roda do carro, não vai deixar chegar atrasado, não vai deixar bater a cabeça. Gente, tem coisa mais importante para eles fazerem, né? E aí os espíritos respondem para Kardec, se contardes com a sua proteção, não agireis por vós mesmos, e vosso espírito não progredirá. Então, se eles ficarem nos carregando no colo, protegendo, carregando aqui, não é? E daí? Vamos aprender o quê? Vamos progredir em quê? Como? Como é que vamos virar anjo sem ter vencido a prova? Como é que vamos passar de ano se não passamos na prova ou nas provas? Essa é a escola da vida. Simples assim. Simples assim, né? Então, eles estão aqui, evidentemente, para nos auxiliar, não é? Sabemos que ao longo da história tem vários casos que seres angelicais apareceram para as pessoas, né? Salvaram disso, daquilo, muitos vídeos na internet. Nossa, como é que pode, né? A pessoa, parece que foi alguém que tirou dali. Aí é permitido. Cada um tem seus méritos, não é? E dentro dessas questões, Kardec pergunta sobre espíritos simpáticos. O próprio nome fala, simpáticos, aqueles que simpatizam conosco. Que aqui nós estamos rodeados de espíritos simpáticos. Dentro desse salão tem vários espíritos desencarnados, né, no plano espiritual, que são simpáticos a nós. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, o que moralmente somos, o que fazemos, não é? Mas por eles serem simpáticos, não necessariamente todos são bons. Porque aqueles que consomem drogas, álcool, são viciados, também tem os que simpatizam com eles. Aqueles que estão no crime, assassinos, etc., também tem espíritos simpáticos juntos e ficam felizes deles estarem fazendo aquilo que eles sentem prazer. Agora imaginemos quais seriam os espíritos simpáticos de Chico Xavier, pela obra dele. Será que ele tinha muitos espíritos simpáticos ali ajudando ele na causa dele? Com certeza, né? Sabemos que sim. Então os espíritos trazem essa informação, que nós atraímos para nós, pela simpatia, através do pensamento, seres que comungam do mesmo pensamento, das mesmas atitudes que nós. Então, se eu estou preocupado em fazer o bem, em fazer a caridade, coisas nessa linha, naturalmente vamos atrair simpatizantes dessa mesma linha. Do contrário, a mesma coisa. É isso que os espíritos nos falam. E depois dos espíritos simpáticos,
na conversa de Kardec com o plano espiritual, chega-se aos espíritos familiares. Espíritos familiares. E aí Kardec pergunta, o que é um espírito familiar? E eles respondem, o espírito familiar, ele é o amigo da casa, o amigo da família. Ah, mas então todos nós espiritualmente temos consanguinidade espiritual? Não. Não é assim. Foi criada a família, todos os espíritos que estão naquela família vão só encarnar naquela família e só são eles. Não existe isso. Um espírito familiar, ele está sim dentro da família, só que nós não necessariamente vamos nascer dentro da mesma família a vida inteira. Quer dizer, a eternidade. Podemos ficar 100, 200, 300 anos, sim, naquela relação familiar, não é? O pai que no passado matou o filho, a mãe que não sei o que, daí volta resgatando e vai, né? Ao longo dos séculos se resgatando na mesma família, porque para quebrar as algemas do ódio só o amor. É por isso que nasce o filho na mãe, né? E desde pequeno o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala isso, né? A criança repugna a mãe, e a mãe, nossa, mas como assim eu amo tanto? Mas lá do passado já vem trazendo, né, questões kármicas, e aí nasce como filho para o amor, só o amor de uma mãe para com o filho para salvar isso tudo. E é por isso que estamos nas nossas famílias. E dentro das nossas famílias temos espíritos familiares que lá do outro lado ajudam a organizar a família, porque senão vira uma bagunça, né? Vamos falar a verdade, família é um negócio complicado, né? Quem aqui não tem problema na família, levanta a mão. Né? Simples assim. Então o espírito familiar, ele está ali justamente para contenda de tudo aquilo, não é? E eles ficam no plano espiritual auxiliando aquelas famílias. Ao longo da evolução, evidentemente, não é? Que os seres vão se evoluindo, ele não necessariamente precisa mais estar naquela família. Ele pode sendo evoluído, ir para outros planetas, outros orbes, virar anjo, etc. Que é a mesma estrada que nós vamos percorrer. Nós, no futuro, seremos espíritos protetores de alguém, quando tivermos uma evolução moral um pouco melhor que a nossa. Lá para frente, antes de ser anjos, seremos também, com certeza, espírito familiar, de alguma reunião familiar, para ajudar aquela família a se livrar dos laços do ódio, não é? E os espíritos falam justamente sobre isso. Não creiais em espíritos protetores do orgulho de raça. Porque eu sou espírito de uma família de uma raça tal lá, e aí a minha raça é melhor que a do outro. Bom, espírito não tem cor, né, gente? Nem cor dos olhos, nem cor da pele, nem corpo tem. É uma centelha divina, é um fogo divino, não é? Pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, essa é a reflexão que o Espiritismo nos traz, que os Espíritos nos trouxeram sobre anjos, não é? Que um dia chegaremos lá, seremos todos anjos. Não vamos tocar harpa, mas vamos trabalhar bastante, em função do bem sempre, não é? E enquanto isso, continuemos aqui reencarnando, passando pela família, não é? Pagando as nossas dívidas kármicas, evoluindo, progredindo moralmente, nos despindo do nosso orgulho e de tudo aquilo que causa as misérias humanas. Então, essa é a reflexão dessa noite sobre o tema Os Anjos, de acordo com a ótica espírita, e tenho certeza que todos nós aqui vamos nos encontrar lá no mundo ditoso, como diz os Espíritos, um mundo feliz, né? Onde não existe guerra, não existe fome, não existe avareza, não existe dinheiro, nem o corpo físico, não existe dor, nem sofrimento. Nós só precisamos evoluir moralmente.
Só isso. Então, uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela vinda de todos vocês. Então, numa prece íntima, liguemos os nossos corações, os nossos pensamentos e sentimentos, mais uma vez a Deus Pai, Criador de todo o universo, e agradecer a Ele pelo dom da vida, por estarmos aqui ainda imperfeitos, porém caminhando com os nossos pés no caminho do bem, da verdade, buscando a luz e pedindo a Jesus que sempre ilumine os nossos caminhos, ilumine nossos passos, ilumine os nossos pensamentos. Agradeçamos também ao nosso Espírito Protetor, ao nosso anjo guardião e a todos os anjos que nos intuem, que nos amparam, que nos auxiliam nessa jornada. E que com a graça de Deus alcancemos esses mundos felizes, esses mundos de alegria verdadeira. Nos tornaremos anjos, seres um pouco mais perfeitos, mais próximos de Deus. Mais uma vez rogamos a luz de Jesus em nosso caminho, em nossos corações, para esta caminhada, essa semana, essa encarnação, hoje e sempre. Que assim seja.